Bem-vindo ao Redator 10.000. Aqui eu ensino redatores a ganharem salários acima de 10.000, criando grandes campanhas publicitárias. Eu sou o Bosquet e o tema de hoje é Portfólio que abre portas. Redator rumo a 10.000 por mês. Bom, então vamos dar uma olhada aqui hoje nessa aula aqui. Eu quero ir um pouco mais a fundo nesse assunto de portfólio, porque o portfólio, cara, é o seu diploma, né, quando você pensa em trabalhar numa agência renomada. Eu sei que muita gente pode ter essa dúvida. Outro dia me veio uma redatora perguntando assim, poxa, Bosquet, você falou que não precisa de diploma, mas para eu fazer estágio numa agência lá, eles estavam pedindo uma certificação universitária. Eu falei, porque você está pedindo emprego ou estágio no lugar errado. Por quê? Deixa eu explicar para você, você vai me entender. Cara, em agências pequenas é normal eles pedirem diploma e um currículo com um monte de certificações, porque lá você vai ter que fazer um monte de tipos de trabalhos diferentes, além do trabalho de redator, tá? Já em agências renomadas, onde seus ganhos são acima de 10.000, quando você está iniciando a sua carreira, você não precisa de certificado, eles nem querem saber isso aí, onde você estudou, o que você fez, o cara só quer saber, ele quer ver o seu portfólio. Por quê? Através do seu portfólio que ele vai saber se você tem condições de dar conta do recado, ou seja, de entregar o que a agência está esperando que você entregue, tá bom? Então, é isso aí, e é isso que a gente vai ver hoje, porque o meu foco é ajudar você a trabalhar em agências renomadas e não a trabalhar em agências pequenas, tá? Se bem que tudo que você está aprendendo aqui pode ser útil também para você em agências pequenas, e essa escolha de trabalhar em agências renomadas ou pequenas é uma escolha pessoal e que fica a seu critério, tá legal? Bom, um portfólio não é apenas uma coleção de trabalhos, mas é uma ferramenta estratégica, tá? Você deve selecionar os melhores trabalhos, você deve usar o portfólio como seu grande diferencial. Um erro muito comum que eu vejo é que as pessoas colocam qualquer coisa no portfólio, qualquer coisa. Se ela fez um folheto, ela vai lá e coloca no portfólio. Cara, isso está errado. Isso aí vai queimar teu filme no mercado, né? Por vários motivos. Primeiro, porque vai mostrar vários trabalhos ruins que você fez, né? Porque todo redator faz trabalho ruim, até os bons, né? Só que eles não põem no portfólio. E vai mostrar também que você é um redator imaturo, que você não sabe que a agência quer ver os seus melhores trabalhos, tá? Então tome cuidado com isso aí, beleza? Bom, a grande oportunidade que você tem, você só precisa de um bom portfólio para ganhar salários acima de 10.000 por mês, né? E trabalhar em agências que fazem grandes campanhas. Você não precisa de certificados, né? Você não precisa estudar um monte de cursos que não vão te servir para nada no dia a dia da propaganda. Você não precisa de currículos. Outro dia eu vi o depoimento de um rapaz que ele estava cansado, que ele falou que quanto mais curso ele fazia, pior ele se sentia, porque parecia que estava sempre faltando mais cursos que ele tinha que fazer. E é verdade, cara, se você for pegar todas as inovações que tem hoje em dia e for fazer curso de tudo, você está perdido. Então você precisa focar naquilo que realmente você precisa aprender. E se eu for te dar uma dica do que você realmente precisa aprender hoje, é estratégia de comunicação integrada, tá? Que é o foco que eu bato sempre nessa tecla, tá legal? Você precisa conhecer um método em que você conheça os fundamentos da boa propaganda, que são atemporais, que funcionam em qualquer época, e adaptar esse método para diversas plataformas. Resumindo, isso seria estratégias de comunicação integrada. Mas voltando aqui ao nosso assunto, tá? Um portfólio inovador é uma ferramenta poderosa, tá? Para atrair a atenção de agências renomadas. É só através do portfólio que você vai conseguir isso. Demonstrar criatividade e originalidade em seus trabalhos pode destacar você, né, na busca por aquela vaga. Às vezes tem muitos redatores em busca daquela vaga que você está querendo, né? E isso aí é importante. Como é que você vai conseguir essa vaga, né, sendo que tem, por exemplo, 10 redatores de olho nela? É através do seu portfólio, tá bom? Outra coisa, cara, você trabalhando em agências que fazem grandes campanhas, você vai ter acesso a trabalhos que possuem projetos desafiadores, tá? Com um portfólio
inovador, você pode se destacar como um redator capaz de abordar projetos de forma única e criativa. Então, se você tem um portfólio diferenciado e original, isso vai impactar diretamente no seu trabalho. Você vai fazer campanhas maiores dentro da agência, entende? Uma coisa está ligada à outra. Isso pode levar você a ser selecionado para projetos mais desafiadores e interessantes, nos quais a sua criatividade e originalidade vão ser valorizadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um portfólio muito bacana. Tá? Você mostra esse portfólio lá numa agência. Você entrou nessa agência. Ele vai te dar alguns trabalhos, não vai te dar os melhores trabalhos da agência logo de cara, vai dependendo do seu nível, né? Talvez ele dê, talvez não, mas enfim, ele te dá alguns trabalhos lá. Aí, aquele diretor de criação, ele vai lembrar, fala, putz, esse cara foi o cara que fez aquela campanha, a campanha que estava no seu portfólio. E aí ele pode pensar e te dar uma oportunidade de você pegar uma grande campanha, entendeu? Para testar você, caso você for um estagiário. Ou talvez, se você for um redator contratado, testar você também como redator, para ver se você segura o rojão, tá bom? Então, eu acho que ficou bem claro essa parte, né? Campanhas que realmente fazem a diferença. Trabalhe em projetos inovadores, cara, em campanhas que fazem a diferença. Para deixar o seu portfólio forte, cara, você precisa de projetos inovadores e desafiadores. Você não pode ter ali o óbvio, o comum. Você precisa mostrar que você pensou diferente, que através daquele pensamento diferente você conseguiu resultados diferentes para os clientes, tá? Então você deve trabalhar com grandes marcas em campanhas que realmente fazem a diferença, tá? Isso aí não só vai aumentar o seu salário, mas também vai te dar um impulso na sua carreira. Então é fundamental, cara. Se você não trabalhar com grandes marcas, vai ser muito difícil você conseguir alcançar os grandes salários da propaganda, tá? É uma coisa em decorrência da outra. E se você está aí numa agência pequena, querendo migrar para uma agência grande, você deve procurar fazer. Você vai falar, pô, mas nessa agência eu não tenho oportunidade de fazer grandes campanhas, porque nem mesmo os clientes que estão lá fazem grandes campanhas. Ok, você vai criar campanhas fictícias de grandes marcas para o seu portfólio. É isso que você vai fazer, tá bom? E aí vem sempre a objeção. Eu gosto muito de trabalhar com objeção, porque a objeção ela está muito relacionada a mitos. O que é um mito, cara? Um mito é uma coisa que você acredita piamente, né? E, na verdade, não passa de uma crença sua. O que é uma crença? É algo que está relacionado a uma forma de pensamento que você tem, mas que não está relacionado à realidade do mercado. No caso aqui, falando do mundo da propaganda. E por que eu gosto de trabalhar com objeções? Porque eu trabalhei durante 20 anos nesse mundo aí da propaganda e alguma coisinha eu devo entender disso aí. Então, eu adoro ver as objeções das pessoas e falar para elas, cara, isso aí, por exemplo, uma objeção, eu preciso de diploma ou eu preciso de contato para trabalhar numa agência renomada. Eu falo, não, você não precisa. Eu vou lá e explico porque ele não precisa. O cara tira aquele fardo das costas. Putz, eu pensei que eu precisava de diploma. Não, veja bem, quando eu falo que não precisa de diploma, eu não estou querendo dizer que você que tem aí diploma seja uma coisa ruim. Não, diploma é algo maravilhoso, sabe? Eu só estou querendo dizer que para trabalhar numa agência renomada, caso você queira logo entrar numa agência, você não precisa ficar 4 anos estudando, ou se você não tem grana para fazer uma faculdade. É isso que eu quero dizer. Mas quem já fez faculdade de publicidade e propaganda, ótimo, você ganhou muita experiência aí, né, lá com esse conhecimento que você adquiriu lá, apesar de que o conhecimento que você precisa para trabalhar no dia a dia de grandes agências não vem de faculdade, tá? Não vem de faculdade, mas vem de você conhecer o método certo de fazer boa propaganda. Tá legal? Então vamos ver essa objeção aqui. Não tenho projetos impactantes e boas campanhas para incluir no meu portfólio. Então essa é uma objeção muito comum, né? E não sei como me destacar num mercado tão competitivo quanto é o mercado da publicidade e propaganda. Então vamos dar uma olhadinha com calma nesses 2 tópicos aqui. Primeiro, cara, crie seus próprios projetos. Simples, suas próprias campanhas. Não é necessário ter trabalhado em grandes campanhas para você criar um portfólio impressionante, cara. Você tem que considerar você desenvolver seus próprios projetos pessoais ou fictícios, não importa.
né? Isso aí não vai ser um empecilho para você. Ninguém vai te recriminar porque isso aqui saiu de verdade ou não. Não, o cara sabe que você está começando ou sabe que você está numa agência pequena. Quando eu digo começando, não começando do zero, mas que você é um redator que está querendo crescer, né? Então você pode criar briefings fictícios, cara, desenvolver conceitos criativos e produzir peças de qualidade, cara, em diversas plataformas que demonstrem suas habilidades como redator. Tá? Esse é o primeiro ponto. Todo mundo começa assim, tá? Quando eu digo começa, lembrando sempre, eu estou falando de um redator que está já com 1 ano de experiência, tá? E está querendo, por isso que eu falo começar, ele ainda está no começo ali, né? Ele ainda não ganha os 10 mil. Então, quando eu falo de começar, eu não estou falando cara que, não, mas eu já trabalho. Eu estou falando com você que já trabalha e ganha de 3 a 5 mil, ou não consegue passar dos 6. Enfim, é você que não consegue chegar no salário de 10 mil, tá? Então, é nesse sentido que eu falo. Segundo ponto, cara, muitos redatores podem se sentir sobrecarregados, cara, pela concorrência acirrada no mercado de agências de publicidade, né? Porque tem muita gente boa. No entanto, cara, um portfólio bem elaborado, feito com o método certo, cara, tá? Combinado com comunicação estratégica integrada, vai te ajudar a se destacar no meio dessa multidão e garantir oportunidades em agências com salários mais altos. Conforme eu não canso de dizer, tem muita concorrência? Tem muita gente boa? Tem. Mas são poucos os que fazem o que tem que fazer. Eu vou dizer para você, eu estou cansado de ver portfólio de redator. E outro dia eu citei na outra aula, eu ia falar 99,9% não tem o que precisa ter um portfólio, mas aí eu pensei, se tinha algum que tinha e não tinha nenhum. Então 100% dos portfólios que eu vejo não tem aquilo que precisa. Então, se você souber isso aí, o que você precisa ter no seu portfólio, você vai estar já. Não olha para os outros, cara, olha para você. Olha para aquilo que você precisa fazer. E esquece os outros. Foi isso que eu fiz quando eu estava começando em propaganda. Cara, se eu fosse ficar olhando os caras, era um melhor que o outro. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer agora? E eu ia lá e fazia. Então é isso que você tem que fazer também, tá bom? E como é que você vai fazer isso aí? Cara, de 2 modos muito simples. Você vai selecionar os melhores trabalhos, que nem está aqui, e vai mostrar a sua diversidade, cara. Que você tem anúncios para diversas plataformas, tá legal? Isso é muito importante. Hoje em dia, se você não tiver anúncios para diversas plataformas, seu portfólio não tem chance nenhuma em agências renomadas. Diria talvez até mesmo em agências pequenas. Porque essa é a realidade da publicidade e propaganda. Antigamente se dizia propaganda é a alma do negócio. Hoje em dia você pode dizer estratégias de comunicação integradas são a alma do negócio. E a propaganda ela faz parte desse contexto. Então isso é uma coisa que você tem que levar muito a sério. Se você tem esse gap aí, se esse é um ponto falho que você tem, não importa se você já está ganhando aí, sei lá, 5, 8 mil, se você está como redator, você precisa corrigir isso aí antes que seja tarde demais, tá legal? Você pode até correr o risco de perder o seu emprego. Então vamos lá, cara. Primeiro, algumas coisas importantes. Não coloque tudo, cara, no seu portfólio. Eu sempre bato nessa tecla. Escolha os trabalhos que mais se destacam, que mais mostrem a sua habilidade, a sua criatividade, a sua forma de pensar original, tá bom? A sua forma de conseguir resultados. Tudo bem, se for campanhas fictícias, não haverá resultados. Mas eu imagino que você possa ter alguns trabalhos que geraram resultados. E você tem que saber colocar isso no seu portfólio. Foque em projetos que geraram resultados significativos. Acabei de falar, tá vendo? Cara, se você tem um projeto bacana, tá, que gerou resultados lá na sua agência, você tem que colocar ele no seu portfólio. Ah, mas não ganhou prêmio. Cara, tira essa coisa de prêmio na cabeça. O portfólio, é importante você ter peças assim criativas? Mas ele tem que mostrar a sua maturidade como redator. Cara, e uma agência, ela não está preocupada com prêmios, quer dizer, ela está preocupada em ganhar prêmios, porque tem toda uma questão de visibilidade, de business aí nessa história, que eu não quero entrar em detalhes agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não está preocupada com prêmios, eu digo no sentido seguinte, a agência está preocupada com o resultado que o cliente vai ter. É essa a preocupação final da agência. Tá? O prêmio é consequência desse trabalho feito pensando nos resultados que o cliente. Como consequência disso, aquela campanha se tornou uma campanha que foi premiada, porque não só foi criativa, não só solucionou o problema do cliente, como também não só soube se conectar com o público de forma
envolvente, de forma que isso trouxesse resultados para o cliente, como também, né, era como um todo. Isso é ser uma campanha criativa. Tá? Tudo isso, na verdade. Tá? Então, se você tiver qualquer coisa com resultados, você tem que pôr na sua campanha. Mostre diversidade, cara. Você tem que ter anúncios para diversas plataformas, como eu não canso de falar. Não dá mais para você ter uns anúncios com títulos. Você precisa ter anúncios de eventos de marca, você precisa ter anúncios de marketing direto, você precisa ter anúncios de mobile. Cara, você precisa ter de tudo, tá bom? E ó, não adianta colocar tudo no portfólio. Tá? Eu já falei e vou repetir. Você falou, mas você já falou assim, vou repetir, porque escolha os trabalhos que realmente, cara, fazem a diferença, porque o portfólio é o seu diploma. Tá? E você tem que sempre, outra coisa que eu lembrei aqui, você tem que sempre manter consistência na qualidade. Não adianta você colocar uma peça maravilhosa, uma campanha maravilhosa e depois colocar outra coisa meia boca aqui. Tem que ter uma constância no seu portfólio. Tá legal? Bom, a apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre a apresentação. Aqui 3 pontos importantes, né? Um design limpo, profissional para o seu portfólio, cara. Você precisa ter isso aí. Você precisa contar a história por trás de cada trabalho, destacando, né, o seu papel e os resultados obtidos. E você precisa ter imagens, perdoe-me, imagens de alta qualidade, cara. Você precisa ter o seu portfólio. Eu sei que você é redator, talvez você não tenha capacidade ou conhecimento para o básico de direção de arte, mas essas questões aqui são inegociáveis. Há 20 anos atrás, quando eu estava começando, não eram importantes, confesso para você, né? Era muito mais simples. Mas hoje em dia, devido aos avanços aí da tecnologia, não tem mais como não apresentar um portfólio dessa forma. Mesmo que você seja um redator e fale, pô, mas hoje você tem várias formas de fazer uma coisa bacaninha, você tem um Canva, você tem várias maneiras de se virar aí nos 30, caso você não saiba nada de direção de arte. Ou, cara, você pode pedir para um amigo te ajudar com algumas peças, um diretor de arte. Enfim, hoje não dá mais para você ter uma apresentação qualquer do seu portfólio, tá bom? Então, a apresentação é tudo. Você precisa ter um layout limpo e profissional, cara. Tá? Um design limpo, limpinho. O que é limpo? Sem poluição visual, sem um monte de coisas ali que não querem dizer nada, só estão enchendo linguiça ali naquele anúncio, tá? Você precisa contar a história também por trás de cada trabalho, destacando o seu papel e os resultados, tá? Então, o que é isso aí? Cada campanha você precisa ter lá uma resenhazinha ali com 4 linhas, coisa simples, mas falando da história por trás daquele trabalho, dos resultados conseguidos, tá? Né? Como que foi que a sua forma de pensar, a sua ideia conseguiu chegar naqueles resultados, ou conseguiu chegar naquele... Resultados, eu digo, não só resultados para o cliente, como o resultado também de você ter criado aquela campanha, mesmo que ela não tenha sido veiculada, seja uma campanha fictícia, porque você está querendo melhorar seu portfólio com campanhas fictícias, mas você coloca lá, olha, essa campanha ela proporcionou o resultado seguinte, vai proporcionar os seguintes resultados, por exemplo, um mau engajamento do público por causa disso. Você tem que justificar as coisas, tá bom? Imagens de alta qualidade, cara, tá? Para mostrar isso aí, tudo isso aí faz toda a diferença, cara. Você tem que ter uma imagem bacana, não dá para ter imagem tosca, coisa photoshopada, mal feita. Não pode, cara. E eu vou te falar uma coisa, todo redator tem a obrigação de olhar uma imagem e saber se tem coisa porca ali no meio ou não. Não tem desculpa de falar, eu não sou diretor de arte. Isso aí não dá, cara. Isso é uma coisa tem a ver com a sua própria personalidade, tá? E se um cara vai ver o seu portfólio, vê ali que o negócio está desorganizado, visual poluído, ele vai ver que você não é um cara legal para trabalhar, tá bom? Então você precisa usar um design limpo, um layout limpo, profissional no seu portfólio, tá bom? E conte histórias por trás de cada trabalho, que nem eu já falei, tá? E inclua imagens de alta qualidade, imagens bacanas, tá? Tem que ser uma coisa bacana. Às vezes, eu até sugiro o seguinte, às vezes o cara tem uma ideia até que é legal, ele não conseguiu encontrar uma imagem bacana, eu prefiro que o cara mate aquela ideia e pense em outra, tá bom? Tá bom? Eu sei que a ideia é a coisa mais importante, eu sei disso, mas, cara, a execução também é. Tá legal?
Outro ponto importante, você precisa se manter atualizado. O que eu quero dizer com isso em relação ao seu portfólio? Você tem que estar sempre atualizando seu portfólio regularmente com os seus melhores trabalhos, né? Coloca novos projetos, vai tirando aqueles que já ficaram meio datados, já não são tão significativos, né? Que já se tornaram menos relevantes perto de outros trabalhos bons que você tem agora, que você não tinha antigamente. Isso aí mantém o seu portfólio inovador. É isso que faz seu portfólio estar inovador, não é inventar moda. Então, e não pense porque você está trabalhando numa agência que você tem que largar o seu portfólio lá, cara. Ah, já estou trabalhando, já sou redator. Cara, isso é o maior erro que você pode cometer. O seu portfólio precisa estar sempre atualizado. Amanhã você pode querer trabalhar numa agência tal, amanhã você pode receber uma proposta de uma agência. Imagina só, e aí seu portfólio tá lá datado já, ficou meio ultrapassado, e você precisa sair correndo, criando coisas de última hora para mostrar naquela agência bacana que está te chamando. Então, você precisa fazer isso regularmente em paralelo ao seu trabalho na agência, tá legal? Mantenha seu portfólio sempre atualizado, adicione novos projetos e retire os menos relevantes, tá? Isso é que vai manter seu portfólio, né, com aquele ar de inovação, mostrando sempre que você está antenado, mostrando sempre o seu melhor, tá? Sempre que você é um redator que está ali pronto para qualquer vaga que pintar, tá legal? Utilize plataformas online, cara. Você precisa usar plataformas tipo online, como Behance, né? Ou ter o seu próprio site, enfim, existem várias opções aí, você dá uma buscada aí no YouTube, que você vai encontrar várias opções, e certifique-se de que seu portfólio é fácil de navegar e profissional. Tá? Então, você tem que aproveitar as plataformas digitais, tipo o Behance, que é tipo um social, né, mais ou menos, ou o seu próprio site. Isso aí vai aumentar a sua visibilidade e alcance e tal, apesar que você não deve focar só nisso, óbvio, né? Você tem que rodar o seu portfólio. E certifique-se de que o seu portfólio é fácil de navegar e profissional. Então, aqui eu quero falar algumas coisinhas importantes. No meu tempo, quando eu comecei há mais de 20 anos atrás, né, só tinha um portfólio físico, portfólio de pasta, aquele portfólio de couro, bacaninha e tal. Hoje em dia, eu sugiro que você tenha tanto o físico quanto o online. Por quê? O online é óbvio, os criativos não têm tempo hoje em dia. Então, se eles têm acesso a um portfólio online, é lógico que eles vão preferir, ainda mais se eles não te conhecem, ver o seu portfólio online do que marcar uma entrevista com você lá ao vivo e tal, entendeu? Então, você precisa ter o portfólio online. Aí você fala, mas por que eu preciso do físico? Cara, suponha que o cara já passou, tá naquela fase de namoro, onde já tá querendo casar com você e querendo te contratar lá na agência. Aí ele te chama para tomar um café, né? Para uma entrevista aí mais pessoal. Ele já viu o seu portfólio online e tudo. Cara, aí é legal você levar o seu portfólio físico, né? Porque aí ele vai ter as peças ali, olho no olho. Não tem. Uma coisa, cara, é você ver ali no online, outra coisa é você ver ali na sua frente. Então, essas peças precisam estar bem executadas, bem impressas, papel fotográfico, todo esse tipo de coisa, tá legal? Outra coisinha que eu queria falar para você é sobre a navegabilidade, cara, desse portfólio online. Eu vejo muita gente acha que portfólio online é um domínio, né, com as suas peças lá jogadas lá dentro. Não, cara, é o seu portfólio. E o seu portfólio, cara, é o seu diploma. Então você tem que ter tudo muito bem organizado, precisa ser fácil de acessar. Não pode ser uma coisa confusa, tá? Porque isso aí vai já queimar teu filme. E precisa ser simples também. Assim como eu falo que você tem que ter peças com visual limpo e simples do seu portfólio, sem poluição visual, a apresentação do seu portfólio precisa ser simples também. Precisa ser uma apresentação onde você tem ali só o que é necessário. Tá legal? Bom, e vamos aí, dê o seu primeiro passo hoje. Tá, coisinhas que você precisa fazer aqui, revisar seu portfólio, né? Escolher os melhores trabalhos, né? Criar campanhas com anúncios para diversas plataformas. E se você ainda não tem, né, ter o seu portfólio online físico e começar a rodar pasta. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses tópicos aqui. Cara, não deixe para depois. Revise seu portfólio agora, seu portfólio atual, selecione os melhores trabalhos. Tira os que você já vê que não está rolando mais, você fala, pô, mas vai ficar pouco. Exatamente por isso. Aí você vai criar
novos trabalhos, tá? Trabalhos mais legais, mais impactantes, para substituir aqueles que já não fazem mais sentido, que você já está vendo que estão fracos, tá legal? E vai colocar tudo isso lá no portfólio, na plataforma online, eu sugiro até que você tenha aí um site pessoal seu, o domínio próprio seu, sabe? Fica mais profissional ainda. É baratinho você ter um domínio, tá legal? E é só seu cartão de visita, né? Pensa que você vai rodar o portfólio em muitas agências, então vale a pena esse investimento. E começa a divulgar. Como é que você faz isso? Cara, pô, eu queria mostrar meu trabalho. Será que eu posso mandar para você? Hoje em dia, com o portfólio online é muito simples. Mas tenha cuidado, cara. O mercado é pequeno. Se você mostrar um portfólio mais ou menos, cara, isso aí vai te queimar no mercado. Então, antes de você começar a rodar pasta, tenha certeza que o seu portfólio está realmente bom dentro de todas aquelas... E qual o critério de bom? É só você acompanhar tudo que eu tenho ensinado aí nessa série, né, Redator 10.000, que você vai ter um resumo das coisas que o seu portfólio precisa ter, tá legal? Então você vai revisar seu portfólio atual, né, selecionar os melhores trabalhos e vai também criar campanhas com anúncios para diversas plataformas, tá? E buscar desenvolver projetos mais impactantes. Eu já tenho alguns anúncios para algumas plataformas. Cara, eu não sei. Portfólio que eu tenho visto da galera, a maioria não tem, mas se você tem, faz melhor, tá? É sempre essa a ideia. E atualize seu portfólio nas plataformas online, cara, e comece a rodar a pasta só depois que você tiver certeza absoluta que seu portfólio está realmente trincando, que seu portfólio tomou muito todinho e tá fortinho. Tá legal? Senão, isso vai queimar teu filme no mercado. E alguns pontos importantes aqui, que eu costumo falar, tá? O portfólio é o seu diploma. É o seu diploma se você está pensando em ser redator de uma agência renomada. Eu sei que existem agências que pedem diploma, mas essas não são as agências que eu estou propondo que você trabalhe, porque lá você não vai conseguir seus salários acima de 10.000. Então, imaginando que você é o redator que quer seguir o caminho que eu trilhei, o caminho de trabalhar em agências renomadas, que fazem campanhas para grandes clientes, você tem que entender que o portfólio é o seu diploma, então não perca tempo fazendo cursos que não vão te servir para nada, invista apenas naquilo que realmente vai ajudar a melhorar o seu portfólio. Tá? E com o portfólio feito, com o método certo, você pode chegar nos 10.000 como redator, que é o início de uma carreira, né, essa faixa salarial. 10.000 é a faixa salarial de um redator que está no início da sua carreira. E crie campanhas com anúncios para diversas plataformas e busque desenvolver projetos mais impactantes, projetos e campanhas que tenham resultados eficazes, que demonstrem sua originalidade. Tá legal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, então se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, curte aí esse vídeo para você receber mais vídeos dessa série e vejo você no próximo episódio.